A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas se reuniu em Nova York. A principal notícia, do ponto de vista israelense, é o reconhecimento do Estado palestino. Por um lado, grandes potências mundiais, incluindo França, Reino Unido e Canadá, estão prestes a reconhecer um Estado palestino, oferecendo seu apoio à Autoridade Palestina, uma entidade originada da organização terrorista Organização para a Libertação da Palestina, que até hoje continua pagando terroristas por matar judeus e israelenses. Dentro de Israel, ainda existem dúvidas sobre qual seria a resposta adequada. Talvez seja expulsar consulados e reter vistos para ONGs europeias. Talvez seja limitar a cooperação financeira e de segurança de Israel com a Autoridade Palestina. Ou, como alguns sugeriram, talvez seja anexar grandes áreas da Judéia e Samaria. O único sentimento claro, amplamente compartilhado, é que esses reconhecimentos unilaterais não podem ficar sem resposta e que eles sinalizam o fim do processo de paz, que também foi unilateral do lado de Israel. Neste momento, a única grande potência que sinaliza sua resistência a essa onda de reconhecimentos de Estado são os Estados Unidos. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, e cerca de 80 oficiais palestinos foram impedidos de ir à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, pois os Estados Unidos da América negaram vistos por segurança nacional. Os Estados Unidos afirmaram que é de seu interesse de segurança nacional responsabilizar a Organização para a Libertação da Palestina e a Autoridade Palestina por não cumprirem compromissos e minarem perspectivas de paz. Críticos dessa medida sugerem que isso é uma violação do direito internacional. Hoje, no Basic Law, temos o prazer de receber o ex-assessor jurídico do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e ex-juiz federal Abraham D. Sofaer, para entendermos melhor a lei e a diplomacia sobre esse assunto. Bem-vindo, Abraham D. Sofaer. É um prazer estar aqui. Certo, então temos essa história do passado recente sobre as recusas de visto para os 80 oficiais da Autoridade Palestina, incluindo o presidente Mahmoud Abbas. Eu quero, na verdade, ampliar um pouco antes de entrarmos na lei sobre recusas de visto e falar sobre essa história de longa data da abordagem americana em relação à Organização para a Libertação da Palestina e à Autoridade Palestina. Você teve uma experiência significativa com isso enquanto estava no Departamento de Estado e acompanhou isso por muitos anos. E talvez você possa nos contar um pouco sobre isso. Vou tentar, é muito complicado. Nossa abordagem tem sido um pouco dividida no sentido de que não é totalmente consistente de qualquer forma, seja temporariamente ou ideologicamente. Todos nós somos contra a Organização para a Libertação da Palestina cometer atos terroristas ou autorizar isso ou qualquer pessoa cometer um ato terrorista, matar americanos, etc. Uma resposta para isso era não ter nenhuma comunicação com a Organização para a Libertação da Palestina e nós estávamos, apesar disso, permitindo que a Organização para a Libertação da Palestina participasse dos procedimentos da Organização das Nações Unidas sob o Acordo de Sede nos anos 1980 e uma eleição ocorreu. George Shultz estava se preparando para deixar o Departamento de Estado como secretário. E o novo presidente seria George Herbert Walker Bush. E Schultz decidiu que negaria um visto para Arafat por causa do envolvimento de Arafat em assassinatos terroristas específicos. E isso foi muito extremamente, na verdade, controverso. Muitos países europeus nos criticaram. Fomos processados na Corte Internacional de Justiça. Eu esperava perder lá e disse ao secretário que perderíamos porque o acordo de sede exige que permitamos representantes e não estávamos em posição de provar facilmente que Arafat era culpado de um assassinato. Isso teria levado muito tempo. O fato é que a negação do visto levou a alguns países se reunirem com Arafat e dizerem: bem, por que você não admite que Israel
tem o direito de existir e que você não acredita no terrorismo e que você não cometerá mais atos terroristas nem os autorizará. E eles fizeram muitos progressos, eles seguiram em frente com uma reunião em Genebra, sabe, como uma forma de dizer: vamos te mostrar por não deixar Arafat entrar em Nova York. Mas o fato é que Arafat queria vir para Nova York e nós conseguimos que Arafat aceitasse o direito de Israel de existir. Eu não sei o quanto isso significa na prática, mas foi um grande avanço em dois aspectos. Primeiro, chamou a atenção do mundo para o fato de que Arafat estava sendo excluído por matar pessoas, especialmente diplomatas dos Estados Unidos da América. E, em segundo lugar, isso fez algo a partir disso. Em outras palavras, se ele pudesse vir para os Estados Unidos e participar da Organização das Nações Unidas, mesmo tendo matado 2 embaixadores ou tendo organizado o assassinato de 2 embaixadores, essa era uma postura que os Estados Unidos poderiam adotar e Schultz não gostava. Por outro lado, Schultz também não gostava de não se comunicar com a Organização para a Libertação da Palestina. Então, Schultz achava melhor insistir que existe um certo comportamento que é inaceitável e que você não pode vir para a América se for agir dessa forma. Mas, por outro lado, se você aceitar a proposta de que não deve matar diplomatas e civis, nós conversaremos com você. E por isso foi muito dramático. E apesar das críticas de todos, por que você está fazendo isso? Você vai atrapalhar tudo. Foi o oposto de atrapalhar. Ele tomou a iniciativa, disse as palavras e então abriu um diálogo. Não era importante. Não era um diálogo importante naquele momento porque você sabe, você não entra em um diálogo significativo com alguém com quem não falava há anos, né? Especialmente com Arafat. Mas era um diálogo e Bush gostou disso, na verdade. Ele não gostou do que Schultz tinha feito, mas gostou do resultado, assim como a maioria das pessoas. Então foi uma boa lição, eu achei, e uma que tendemos a esquecer. Eu acho muito importante que excluamos pessoas que mataram americanos ou fizeram algo inaceitável. Muito importante, como destacou o Congresso. Não devemos abrir mão desses requisitos. Mas também é importante que mantenhamos relações diplomáticas no nível adequado e com todos os grupos, inclusive aqueles que desprezamos e que nos desprezam. E não há razão para que não possamos ser muito duros com um grupo com o qual estamos ao mesmo tempo dialogando. E então, esse é basicamente o contexto disso. Isso significa que nós realmente temos o poder, segundo o acordo da sede, e temos a autoridade e a responsabilidade, segundo a lei, de excluir pessoas que prejudicaram americanos e que seriam uma ameaça aos Estados Unidos da América se fossem autorizadas a entrar no país. Mas essa é a nossa interpretação do acordo da sede. Se isso seria mantido, eu não sei, mas acho que está bem estabelecido que essa é a nossa interpretação. Então, além dessa história, que foi um ponto crucial no relacionamento entre os Estados Unidos da América e a Organização para a Libertação da Palestina, também houve várias leis aprovadas pelo Congresso. A Organização para a Libertação da Palestina ainda é considerada organização terrorista nos Estados Unidos. Houve uma legislação recente esclarecendo que legislações anteriores permitiram, basicamente, que a Agência Nacional do Petróleo e a Organização para a Libertação da Palestina fossem processadas por ataques contra americanos em qualquer lugar do mundo. Houve outro episódio, acho que com você, no Departamento de Estado, relacionado ao fechamento das missões da Organização para a Libertação da Palestina. Isso foi, obviamente, antes de Oslo. De certa forma, o que ocorreu agora com o Departamento de Estado, negando os vistos, gerou críticas que citam o acordo da sede, enquanto o Departamento de Estado aponta 2 estatutos em que a Autoridade Palestina tem compromissos sobre o direito de existência de Israel. E, mais importante, a cessação do terrorismo pelo qual continua pagando. E parece que talvez essa seja a primeira medida do que podem ser outras medidas à medida que o mundo tenta legitimar um Estado palestino.
Parte do mundo está caminhando nessa direção, como sempre esteve e como sempre foi. Esse era o caso naquela época. O problema fundamental é que os palestinos fizeram um cálculo gravemente incorreto de seus interesses. Eles acham que, e sendo anti-Israel e matando judeus e americanos, de alguma forma estão mantendo sua força e sua causa, quando na verdade estão perdendo constantemente poder e influência. E Israel está aumentando constantemente sua determinação, independentemente da opinião de outros países, de assumir o controle de áreas onde os palestinos estão atacando Israel, incluindo Gaza. Então, o cálculo geral desde 1918 está absolutamente claro que, ao não aceitarem os judeus, e isso continua sendo o caso, os palestinos perderam território repetidamente e, na minha opinião, perderão território novamente. Posso pedir que esclareça a perda de território? Porque eu poderia, digamos, eu poderia argumentar de outra forma. Eu poderia dizer, olha, mesmo antes dos novos reconhecimentos que foram prometidos acontecerem, já existem 147 países que reconhecem o Estado da Palestina. Deixando de lado o fato de que seria muito difícil explicar em qual território ele está situado e que forma de governo ele tem, todos os outros elementos críticos. Então, há 147 países que reconhecem, agora há grandes países no Ocidente que vão passar a reconhecer unilateralmente. E você sabe, tem isso. Eles foram legitimados, essencialmente, pode-se dizer. Mas parece que você está dizendo, se eu entendi corretamente, que tudo isso é meio que ruído comparado ao que vai acontecer com a expansão baseada em segurança, na sua opinião? Não é só ruído, é desagradável. O fato é que ainda é apenas ruído. A realidade precisa ser examinada. E qual é a realidade? A realidade é uma contínua quantidade cada vez menor de território, uma relação continuamente agravada em que assassinatos ocasionais de israelenses são cometidos e seguidos por mortes, destruição, uma destruição horrenda por parte de Israel das áreas palestinas de onde vieram esses assassinos, e a perda gradual de poder. E o mais importante, provavelmente, é o fato de que, sabe, eu me lembro muito bem de quando eu estava no Departamento de Estado, que a maioria do povo de Israel estava pronta para aceitar algum tipo de entidade palestina. Hoje, isso é inconcebível. Os palestinos perderam o maior aliado em potencial que eles poderiam ter tido no povo israelense. Certamente, a posição de Netanyahu sobre um Estado palestino se transformou desde quando ele era jovem. Mesmo, cara, mas fatos diferentes. Sabe, é só mais adiante no caminho. E eles insistiram em continuar com o esforço de destruir e desestabilizar Israel. E também o esforço deles para deslegitimar Israel, com o qual muitos estados, infelizmente, podem acabar colaborando, com a justificativa de que estão ajudando os pobres palestinos. Mas mesmo aqueles judeus que querem ajudar os palestinos, que gostam dos palestinos, que sentem pelos palestinos, especialmente eu, sou um judeu do Oriente Médio e sempre me dei bem com os líderes palestinos que conheci, que são razoáveis e racionais. Depois encontrei com eles em Israel e também aqui. E eu considero o povo palestino, e eles provam isso repetidamente quando deixam a área da Palestina, as áreas palestinas, e vêm para a América, na América do Sul ou América Central, eles se saem muito bem.
e eles trabalham duro, eles têm sucesso, eles se tornam grandes protagonistas onde estão. Eu acho que o que eles estão perdendo é enorme. A maior coisa que eles estão perdendo é a sensação de que isso realmente era possível, né? Que judeus e palestinos poderiam viver juntos em dois estados. Eu não tenho a sensação de que nem metade da população israelense aceita isso hoje em dia. Não, eu acho que neste momento, bem, mais da metade aceitaria sugerir que a solução de dois estados é ou imprudente, mas na maioria dos casos impossível, segundo pesquisas. Quero dizer, é profundamente enraizado em um público que aprendeu da maneira difícil que os palestinos não querem paz com o Estado judeu. E isso pode não ser verdade para todos os palestinos, mas em termos de prática e da conduta dos palestinos e de seus líderes, tem sido muito triste, muito ineficaz. Oportunidades foram perdidas. E eu não sei quantas mais ainda existem. Parecia que você acha que talvez seja a hora de mais ações executivas dos Estados Unidos da América em relação a. Tudo bem. Bem, o que isso significaria? Negar vistos, tudo bem, mas ainda damos muito dinheiro aos palestinos e muitos países também estão dando dinheiro para eles. E muitos países ainda apoiam a UNRWA, mesmo depois de terem mostrado ser uma agência tendenciosa e não confiável. Há muito a ser feito que é muito mais substancial. E nós temos que mostrar, nós temos que apoiar a recusa de Israel em permitir que a UNRWA opere. E também a necessidade de Israel de ter segurança. Há mais do que ambiguidade na situação em relação aos Estados europeus. Eles realmente têm. Depois de um assassinato de judeus e outras coisas, que Israel retalia e aí eles realmente voltam a se opor a Israel. E é uma dança que realmente não leva a nada de bom. Eles precisam realmente ser firmes quanto ao fim da violência por parte dos palestinos, para que os palestinos possam fazer algum progresso. Porque eu acho que eles fariam progresso se parassem de ser violentos e fossem mais astutos, digamos assim, mais inteligentes em relação aos seus interesses, mais dispostos a se educar, a ter boas economias, mostrar que eles realmente querem comércio. Eles gostariam de um aeroporto. E eles precisam merecer isso, no sentido de que precisam provar que não vão usar para o terror. E não tem como você merecer isso agora. Simplesmente não é possível. Está muito longe disso. Que é inconcebível para muitos, mas já foi e pode voltar a ser. Eu duvido, mas é disso que realmente precisamos. Não é pouca coisa. Sanções aqui e ali ou negações de visto. Os Estados Unidos precisam aceitar isso, e acredito que este governo já está nesse caminho. Você precisa aceitar o fato de que não pode conviver com o Hamas. Você não pode conviver com uma organização dedicada à destruição de Israel. Não é possível. Você mencionou esta administração? Minha impressão tem sido que, então, esta administração obviamente tem no topo, assim como outras administrações mais à direita, eu diria provavelmente tiveram no topo do Departamento de Estado pessoas que compartilham a visão de mundo que você está descrevendo agora, mas a burocracia do Departamento de Estado sempre esteve voltada para uma direção diferente. E você pode esclarecer isso melhor do que eu e espero que o faça. Mas eu só queria saber como você vê o futuro de essa dinâmica se desenrolando, certo? Porque estamos falando, se for sobre esta administração tomando as medidas certas, então partindo do pressuposto de que as coisas podem mudar em alguns anos,
essa burocracia permanece? E como é a política externa americana? Bem, essas são perguntas muito complicadas, porque não há dúvida de que o pessoal do Departamento de Estado, sendo milhares de pessoas relevantes para essa questão, vai variar em relação às suas opiniões pessoais. Mas a maioria deles é profissional e, com liderança, eles seguem as orientações e fazem o trabalho que devem fazer. Não tenho a impressão de que Rubio seja brando com os palestinos de forma alguma. Acho que ele tem sido absolutamente certeiro e correto. E o presidente também está, enquanto ele estava, disse algumas coisas críticas sobre o ataque de invasão de Israel, o ataque recente. O fato é que ele realmente acredita na destruição do Hamas. E não há outra maneira de destruir a capacidade do Hamas. Eles tiveram a oportunidade de sair e, no final das contas, esse seria o resultado mais humano. É um resultado que eu certamente apoiaria e acredito que o presidente Yoruba também. Então, eu não sei. Quero dizer, acho que o que temos aqui é o que se tornou um problema cultural devastador, devastadoramente uma separação cultural prejudicial entre dois povos que nos anos 80 não era concebível até a primeira intifada que aconteceu durante esse período, quando eu estava no departamento de Lusad. Isso se tornou uma espécie de chamado para esse tipo de conduta. E junto com a corrupção e você sabe, o força que é usada pelo Hamas para manter qualquer palestino na linha, que possa sair da linha e dizer: "Ei, escuta, isso é loucura. Precisamos nos dar bem com os israelenses e fazer algo por nós mesmos". É realmente, eu não sei como você pode mudar essa situação neste momento sem tirar o Hamas completamente de Gaza. E eu não sei como você faz isso sem esse tipo de destruição em massa e toda a inimizade que isso vai causar. Então não estamos em um bom momento de jeito nenhum. E eu não acho que as consequências vão ser boas para qualquer tipo de reaproximação. As consequências podem até ser boas para a segurança, mas há um preço enorme, né? Um preço enorme para os dois lados. Como você vê o posicionamento de Israel globalmente agora, quando estamos falando sobre preços? Bem, sabe, os israelenses aprenderam a não se importar muito com as opiniões de vários estados europeus ou de outros estados. Claro, não nos importamos com as opiniões da Rússia, China ou Coreia do Norte. A opinião do Irã não nos importa, por um bom motivo. E os israelenses não se importam com a opinião da França, senhor Macron. Ele pode ter algumas palavras decentes a dizer sobre isso ou aquilo, e certamente pode ter bons sentimentos que quer transformar em realidade bom, mas, algumas das declarações que ele e outros líderes europeus fizeram, né, não tanto os alemães, mas outros líderes europeus, foram ignoradas e continuarão sendo ignoradas, porque o povo judeu, com base em muita experiência ruim, aprendeu que precisa tomar essas decisões por conta própria. E é bom ter aliados, é ótimo ter os Estados Unidos da América do nosso lado e não há ameaça de retirada de armas e todas essas outras coisas, como poderia ter acontecido com Joe Biden ou algum outro tipo de líder, certamente Kavanaugh Harris. Temos uma administração que não fará isso. Eles percebem que a segurança de Israel foi gravemente ameaçada por pessoas assassinas que não apenas mataram soldados, mas assassinaram bebês e mulheres e estupraram pessoas. E esse tipo de coisa não é esquecido.
O ataque de outubro causou uma enorme impressão. É um momento muito difícil para fazer progresso. E o que precisa ser reconhecido é isso. E porque você não consegue obter os itens na ordem certa para permitir um envolvimento significativo sem pensar seriamente nas realidades. E é isso que precisa acontecer. Então você fala sobre a realidade. Enquanto eu estava lendo as notícias, vi meio que esse possível circo se desenrolando. Eu não acho que os israelenses realmente vão declarar. Falo apenas por mim, não pelo fórum que não trata da política dessas questões. Mas eu suspeito que Israel, na verdade, não vai anexar os territórios que alguns de seus ministros sugeriram que fizéssemos. E ainda assim, há muita pressão para fazer algo grande em resposta a isso, que basicamente você está sugerindo. Eu acho que é barulho, barulho desagradável, acho que foi isso que você disse. Bem, eu não acho que se possa responder ao barulho. Não é justo com Israel. É em resposta à realidade de uma inimizade que é tão profunda e contínua. E a resposta sugerida de anexação é realmente inconsistente com a conduta de Israel desde que eles tentaram ter uma pequena pátria perto da pátria árabe, a pátria palestina, e especificamente a expansão, de modo geral, em termos de anexação não estou falando de algum tipo de controle por segurança, tem sido motivada por fatos reais, assentamento judaico. E acho que precisamos lembrar Israel disso. Isso, Israel não agiu como uma potência mundial buscando dominação sobre algum grupo que conseguiu derrotar. Israel agiu historicamente como expandindo seu território soberano para refletir o fato de que judeus se mudaram para assentamentos que estão próximos ou ligados, literalmente, principalmente ligados às linhas existentes de Israel. Então, eu não acho que Israel esteja perto de povoar a Cisjordânia ou povoar Gaza. No entanto, pode muito bem ser que Israel precise anexar partes de Gaza como uma zona de segurança. Agora, isso é algo que eu acho que, você sabe, as pessoas podem se opor, mas isso tem algum valor funcional. Se você vai ter judeus vivendo em assentamentos perto da fronteira de Gaza, você não quer que eles sejam assassinados novamente. Eles foram assassinados por pessoas que vieram em caminhões, ônibus e vans e mataram sem pensar. Então não queremos que isso aconteça de novo. Os Estados Unidos da América não querem que isso aconteça de novo. Israel não quer que isso aconteça de novo. Então, quando você fala sobre anexação, pode muito bem haver algumas formas legítimas de anexação que são consistentes com a prática histórica de Israel. E isso é áreas que são necessárias para a segurança de Israel, dado o comportamento dos palestinos. Isso seguiu um rumo diferente do que eu esperava, mas eu aprendi muito com a resposta. Então, obrigada. Eu queria perguntar sobre esses reconhecimentos unilaterais, conflitantes, pois os americanos também disseram que não vão impedir Israel se isso acontecer. Se Israel fizer isso, é um grande se. E então você teria esses reconhecimentos conflitantes de reivindicações territoriais no mesmo espaço, o que significaria legal e diplomaticamente. Bem, isso é coisa antiga, quero dizer, isso já acontece há anos e anos. Já deixamos claro que eles não têm a realidade de um Estado. Os requisitos para o status de Estado não foram cumpridos pelos palestinos, mas alguns estados querem mostrar que são simpáticos à causa palestina. E dá para entender por que eles se sentem assim, porque os palestinos sofreram muito. Eles realmente precisam fazer mais
para garantir uma liderança melhor para os palestinos e talvez ajudar menos, simplesmente dando menos dinheiro quando eles não estão agindo de forma racional. Porque os europeus estão dando centenas de milhões de dólares aos palestinos, mesmo enquanto eles se comportam de maneira grotesca assim, e os Estados Unidos da América também têm sido muito apoiadores. Então, o mundo precisa realmente decidir de maneira séria se quer mesmo que esses dois grupos se comportem corretamente um com o outro e tomar atitudes que sejam coerentes com isso, em vez de se deixar distrair por instintos aparentemente significativos, calorosos e humanos de querer ajudar os pobres, os derrotados, os destruídos e tudo isso que todo mundo sente. Toda pessoa decente no mundo quer fazer isso. Mas se você está fazendo isso apenas para ter mais uma discussão, mais uma repetição do mesmo tipo de conduta com o mesmo resultado, aliás, em que os palestinos perdem algum elemento ou algum território ou algo assim, não faz sentido. Tenho mais uma pergunta. Ainda temos tempo? Ok. Então, esse tópico em particular, o motivo pelo qual você foi convidada inicialmente foi porque havia essa história incrível em que você esteve envolvida no governo, que envolvia Kurt Waldheim. E claro, então, mas o que desencadeou a conexão foi a negação do visto, certo? Queria saber se você pode resumir o contexto dessa história. Não está diretamente ligado ao tema, mas traz contexto legal e diplomático, além de ser uma boa história. Gostaria de encerrar com isso, se você concordar. Claro, nós estávamos forçados pelo fato de que havia conversas sobre a vinda dele para os Estados Unidos da América. Eu não acho. Que você precise lembrar quem foi Kurt Waldheim. Bem, ele foi o presidente da Áustria e era um ex-nazista, o que estávamos descobrindo cada vez mais sobre ele. Ele tinha sido secretário-geral das Nações Unidas e ou nós não sabíamos o suficiente, ou havia algumas pessoas que sabiam e não se importavam. Mas, de qualquer forma, ele tinha sido secretário-geral e havia pessoas no Departamento de Justiça. Certamente havia Miss e seu pessoal, incluindo Alan Gerson, que faleceu há anos, mas ele era o responsável por isso. A relação dos Estados Unidos da América com ex-nazistas. E havia Mary Moshari no Departamento de Estado, que era minha principal assistente no escritório do assessor jurídico, e George Shultz, obviamente, e eu mesmo. E o trabalho começou de fato para descobrir o passado de Kurt Waldheim, a fim de determinar se permitiríamos, como responderíamos a um pedido para que ele pudesse vir aos Estados Unidos da América, e havia muitas pessoas que o apoiavam aqui, mas eles também não conheciam toda a história do seu passado, mas nós levantamos esse passado. E ficou claro que ele havia desempenhado papéis significativos como nazista, como soldado que apoiava o regime de Hitler, que não eram conhecidos, e que ele sabia muito mais. Claramente devia saber muito mais sobre a perseguição aos judeus e outros ciganos, outras pessoas que os nazistas odiavam. E então emitimos um parecer que foi aprovado tanto pelo Departamento de Justiça quanto pelo Departamento de Estado e aprovado pelo presidente, deixando claro que ele não teria permissão para entrar nos Estados Unidos. Foi muito controverso, mas isso era, na minha opinião, absolutamente correto. E precisamos considerar a importância de sermos honestos conosco mesmos sobre quem estamos apoiando. Quero dizer, ele não seria secretário-geral da Organização das Nações Unidas se os Estados Unidos da América tivessem se oposto à sua nomeação. Como membros permanentes, poderíamos ter bloqueado isso.
Precisamos estar realmente atentos, estudar mais e sermos mais íntegros no exercício do nosso poder se quisermos realmente mudar o mundo. Acho que esse é um bom ponto para encerrarmos esta noite. E espero que possamos recebê-la novamente no futuro. E agradeço pelo seu tempo. Obrigada. Obrigado.